E o que pode influenciar nesse processo de cicatrização? A gente falou de um processo fisiológico. Se ele ocorrer todo bonitinho, é normal, é esperado que esse processo atinja a maturação em torno aí de 21 dias a um mês. É um período esperado aí, correndo tudo bonitinho. O que pode fazer esse processo atrasar? Existem vários fatores, mas começo destacando alguns que digamos assim que são os principais. A má circulação, infecção. Então são coisas assim, não adianta eu vir aqui falar para vocês da tecnologia AA+, de 50 mil reais para colocar em cima da ferida. Se esses fatores não forem controlados, não adianta, né? Pode ter vindo lá, primeiro, antes de fazer RCP no paciente, eu já estou colocando curativo ali na ferida dele, porque ele não vai sair daqui com lesão. Se isso aqui não estiver controlado, não adiantou de nada. Você vai perder o paciente, a pele dele e tudo. Então, má circulação, a infecção, a técnica de curativo ou cobertura inadequada, o suporte nutricional inadequado. Por isso que eu falei, né, que um dos protocolos que a gente colocou foi o acompanhamento nutricional desde a porta de entrada. Na UTI Covid, né, pelo Covid, a gente tinha um problema muito grande do acompanhamento nutricional dentro das UTIs Covid. Porque logo que começou, a maioria das nutricionistas não eram de setor fechado, não tinham conhecimento e não tinham também, como que fala quando paga mais? Insalubridade, né? Então a gente teve todo um processo de fazer um protocolo institucional para respaldar aquelas profissionais para entrarem na UTI e fazer uma capacitação, né? No Covid todo mundo foi tratando e se capacitando simultaneamente. E que traz um resultado extremamente importante aqui, esse suporte nutricional. Os extremos de idade, quando a gente fala em extremos de idade, a gente pensa principalmente nos idosos, mas os recém-nascidos extremos, os prematuros, também são uma população de risco. Alguém trabalha com recém-nascido, prematuro? É uma população de risco extremamente difícil de tratar também. Quando eu estava na comissão, sempre me chamavam por conta de lesões por extravasamento, lesão por fricção, lesões por dispositivo médico, que é uma população que tem a pele mal formada ainda e muitas vezes as pessoas esquecem, porque pensar extremo de idade é o idoso caquético, acamado e o pobrezinho do prematuro lá é esquecido, né? E o tabagismo também como um fator de risco. Daí falando, né, mais detalhadamente aqui, dos fatores locais, do local da pele, né, do paciente que está queimado, está com uma lesão, quais são os fatores que podem influenciar negativamente nessa cicatrização? A isquemia ou a estenose venosa, que elas impedem, né, esse fluxo sanguíneo. Quando a gente pensa em regenerar um tecido, a gente precisa nutrir esse tecido e que ele esteja bem vascularizado. Sem essa vascularização adequada, a gente não consegue fazer aí um novo tecido. As bordas não adaptadas, quando a gente fala em lesões, as bordas da lesão são a rainha ali da lesão. Se as bordas não estão bem tratadas, a tendência é que essa lesão não evolua bem também. Deiscências de estrutura, então quando a gente fala em cicatrização aí por segunda intenção, é uma complicação que vai atrasar e tornar esse processo mais dificultoso. Reação de corpo estranho, muito comum em pacientes que vêm com lesão por trauma, lesão por queimadura, são os que mais têm complicações desse tipo, que levam à infecção e mobilidade excessiva do local. Então, sempre que a gente tem lesões em regiões de articulação, a gente vai ter um fator de complicação para essa cicatrização, principalmente quando a gente pensa no paciente queimado, porque a forma como cicatriza no grande queimado é contraindo muitas vezes esse tecido e na região de articulação acaba distendendo e rompendo aquele novo tecido. Os fatores sistêmicos, né, que foi falado, o idoso como extremo de idade, a gente sempre pensa lá já no caquético, que está mais fragilizado, mas os pacientes obesos também são um fator de risco, principalmente quando a gente pensa
Paciente que chegou no PS, que está inconsciente e ficou na maca 12 horas, esse paciente já está desenvolvendo uma lesão. Um paciente que é obeso, ficou na maca por 12 horas, a maca é extremamente rígida. É um fator, geralmente eles chegam lá para a UTI, já está com uma lesão estágio 1 ali instalada. O tabagismo, a desnutrição, extremamente importante. Se o paciente está desnutrido, ele não consegue ter um monte de vitaminas que é importante no processo. O câncer e a caquexia, o uso de drogas, que também influencia no processo, radioterapia e desordens neutrófilicas.